Eu criei um jogo em apenas 7 dias e eu vou te contar como foi o processo de criação e até mesmo te contar como você mesmo pode jogar o meu jogo. Para contextualizar vocês, eu faço vídeos de tecnologia no Instagram e a única experiência que eu tenho em criar jogos é equivalente de um macaco sendo atendente de caixa. No caso, eu não tenho experiência nenhuma. Quando eu era mais novo, eu brincava de criar jogo, mas eu nunca cheguei a terminar um jogo em si, e por isso que esse vídeo é muito importante para mim. Que esse daqui é o... vai ser o meu primeiro que eu vou lançar, né? E tem um bug nesses jogos que eu criei aqui, que quando tu tá na água eles não conseguem te matar. Eu acho que é porque eles voam, né? Eu tava assistindo uns vídeos no YouTube, até que me deparo com um vídeo do Gui, um game dev que ensina várias paradas de Game Maker, falando que ia revelar o tema da Game Jam dele, e eu decidi participar, porque como prêmio, o ganhador receberia dinheiros. Só que eu não imaginava que criar jogo era tão difícil até ver o tema e realmente começar a criar o jogo. Quando fui ver o tema da Game Jam, era dia e noite, e minha primeira ideia para essa jam foi algo super original em que quando o personagem fizesse alguma coisa, trocasse entre o dia e a noite. Mas eu abandonei essa ideia porque eu sabia que eu não ia saber fazer, então eu fiquei um tempo fazendo as artes do jogo e decidindo como iria funcionar. Eu lembrei do jogo Culpa de um colega meu chamado Meialu, onde todo o jogo se passa dentro de uma casa e tem um plot twist no final. Acredito que essa poderia ser uma referência interessante para seguir, então esse sou eu no primeiro dia, criando as artes do jogo e colocando o player para funcionar. O player iria ter 3 animações, uma quando ele estivesse parado, uma andando e uma quando o jogador perdesse o jogo. Eu queria dizer que as primeiras versões de todas as animações ficaram horríveis. Olha isso do boneco piscando. Mas tudo bem, depois de melhorar as artes do player, eu fiz o cenário, tudo com uma paleta de 3 cores porque eu precisava que o jogo fosse simples e bonito. Depois disso, programei a movimentação do personagem, que basicamente era só andar para a direita e para a esquerda, e também criou um sistema de colisão que, entre mim e você, não servia para nada, mas era uma segurança que eu tinha para o boneco não sair da tela. E durante o primeiro dia, eu também criei um sistema de iluminação, onde o player pode acender a luz quando apertar E nesse interruptor que eu fiz. Além de que, quando o personagem ficava numa parte escura, ficava uma bolinha de luz que ajudava um pouco para ver as coisas. No segundo dia, eu quis melhorar o cenário para parecer mais ainda o interior de uma casa. Então adicionei uma cozinha e alguns armários, coloquei alguns detalhes aqui e ali, e também foi nesse dia que eu quis contar para minha mãe que eu tava criando um jogo para uma Game Jam. Escuta essa explicação linda. Já tive que eu tenho da sala pra mim? Tá pensando no teu jogo? Eu acabei de fazer aqui, ó, uma cozinha bonitinha, fiz umas quinhazinhas de aranha. Já tá bem. Fiz em 2 horas isso aqui, basicamente. E tu faz um formato de um ovo. Como se fosse um ovo, que o ovo é uma coisa de bichinho. Ah, um bicho, tipo um ovo? É? Um assim? É, como se fosse assim, eu tô aqui camuflado. Não? Esse foi o dia que eu mais me estressei e mais perdi tempo. Eu inventei de procurar como fazer uma transição de uma room pra outra, que no caso são as cenas do nosso game, e eu perdi tanto tempo, mas tanto tempo pra simplesmente essa transição ficar muito linda. Mas não funcionar. É foda, né, parceiro? Vou fazer o que, né? Também criei um elemento que aparecia sempre que um objeto tivesse alguma interação, e foi uma mecânica que eu nunca tinha visto em nenhum lugar ensinando a programar, então tive que aprender a fazer do zero, e ficou com um resultado super legal. Olha só, legal, né? Eu que fiz. Basicamente, o personagem checava se ele colidia com um item que ele pudesse interagir, e se sim, ele criaria um objeto ou interact a uns 15 pixels acima do player. Deu um trabalho legal pra fazer isso, mas no fim deu tudo certo. Ainda faltava algumas coisas como diálogo, inimigo, pelo menos mais 2 rooms, efeitos sonoros e o contexto com o tema do dia e noite, que até agora era só um jogo sem rumo, mas como era tarde eu decidi deixar pro terceiro dia. E que tal aprender a criar jogos? No primeiro link da descrição está o treinamento Noni Class sobre criação de jogos do criador da Game Jam. Você vai aprender como fazer jogos de qualidade, se tornar um game dev e criar projetos como Bomberman, Space Shooter, Celeste e muitas outras atividades práticas. Dá uma olhada no primeiro link da descrição para dar o primeiro passo de realizar o seu sonho. Eu comecei a criar o nosso inimigo, que no começo era esse quadrado dentuço, e também eu criei o sistema de ir de uma sala para outra. Esse dia foi meu dia menos produtivo, mas eu prometo que no final esse jogo vai ficar bom, então te aquieta e deixa eu terminar de narrar o vídeo. No quarto dia eu criei um menu para iniciar o jogo com 3 opções: novo jogo, continuar e sair do jogo. A continuar basicamente não fazia nada porque eu não tive tempo para programar saves no meu jogo.
Aô, potência! O meu menu ficou bem básico, mas eu gostei bastante do resultado. Aprendi com um vídeo de um gringo que facilitou muito meu tempo. Nesse mesmo dia eu também comecei a criar alguns efeitos sonoros, coloquei eles no jogo, coisinhas simples que fazem muita diferença e que eu espero que o criador da Jam perceba que eu botei muito carinho nesse game. Eu também aproveitei para criar um sistema de texto que quando o personagem interagisse com alguma, entre aspas, placa, ia gerar um texto que eu pudesse alterar sem precisar mexer em nenhum código. Ficou top. No quinto dia eu já tava perdendo minha sanidade e acabou sendo o último dia que eu gravei meu jogo, mas tá tudo certo porque eram só mais 2 dias que faltavam. Eu terminei o objeto placa que eu tinha começado no dia 4, deixei ele bem bonitinho, ficou praticamente perfeito. Além disso, também criei uma carta que ia me ajudar a dar um contexto na história do meu jogo, que basicamente é um menino que tá passando a primeira noite sozinho em casa. Vou explicar a história pra vocês. O enredo da história é basicamente sobre Timmy, que é um menino responsável deixado sozinho em casa pela primeira vez pelos seus pais. Mal sabe ele que terá que enfrentar o seu maior medo, a escuridão. Curtiu, né? Eu juro que quando eu pensei nisso eu fiquei de cara. Mas enfim, eu criei até certa parte o inimigo de uma forma bem gambiarrenta, que não funcionava direito, mas deu pro gasto. Nos dias que eu não gravei, eu criei as imagens do jogo, eu criei a última room e dei uns toques finais no jogo para poder enviar. E depois disso, upei o jogo na plataforma da Jam. O jogo estava finalizado, porém com alguns defeitos, e é assim que ficou o resultado final. Quem quiser jogar o meu jogo, entra no link da descrição ou no comentário fixado que você vai poder ter essa experiência em primeira mão. Mas e agora, qual foi o resultado da Game Jam? Rufem os tambores... Eu não fiquei nem no top 5, mas o jogo ficou legal. Eu não poderia esperar muito, já que era o meu primeiro jogo e provavelmente ainda tinha muitos bugs. E eu acredito que eu acabei perdendo posição por não ter tanta experiência nisso. Assiste esse outro vídeo para apoiar aqui o canal e tchau!